Capítulo 35. Assim que entrei pela porta, Rosa atacou, sente-se, ela só não me arrastou para a cozinha, como também apontou para uma cadeira. 2 canecas esperavam sobre a mesa, e eu senti o cheiro da canela que ela sempre gostava de pôr no chá. Respirando fundo, fiz exatamente o que ela mandou. Não achei que a escola fosse ligar, já que havia assistido a maioria das minhas aulas e eu não ia perguntar. Enquanto eu esperava que ela falasse, não pude deixar de pensar que a manhã com Ryder parecia uma eternidade atrás. Eu estava ansiosa para reviver cada data. E da próxima vez em que falasse com Ainsley, eu tinha mandado uma mensagem para ela mais cedo, e foi um milagre que a enxurrada de ás que ela mandou não tivesse quebrado meu telefone. A primeira coisa que quero dizer é que Cário e eu amamos você, disse Rosa. Nós te amamos tanto quanto amávamos Marquette, e eu espero que você saiba disso. O que Cário disse ontem não foi legal. Ele estava zangado e preocupado com você. Isso não justifica as palavras dele. Cário lhe deve um grande pedido de desculpas. Colocando o pé na cadeira, abracei meu joelho. Pelo menos parecia que a escola não tinha ligado, eu não. Quero que ele peça desculpas, ele precisa. Balancei minha cabeça, eu só quero que as coisas voltem. Eu parei, percebendo o que estava prestes a dizer. Eu quero que as coisas voltem a ser como antes. E isso não era verdade. Eu não queria que nada voltasse a ser como antes. Você está certa. Admiti, levantando o queixo. Ele tem que se desculpar. Ele vai. Ela me observou. Há algo que você precisa entender sobre Cário. Não é meu papel contar. Só espero que você lhe dê uma chance. Pensei em algumas das coisas que Cário dissera ontem. Coisas que fizeram parecer que ele tinha experiência com o que acontecera nesse fim de semana. Apertei meu joelho. Eu vou, que bom. Ela tomou um gole de chá, Cário, e eu conversamos muito enquanto você esteve fora ontem, sobre você e Ryder. Oh, eu não gostava do rumo que isso estava tomando. Estendendo a mão, peguei minha caneca e tomei um gole. Líquido quente atingiu minha garganta, mas não aliviou os bolos no meu estômago. Nos 4 anos em que você está aqui, nunca levantou a voz para a gente. Você sempre concordou com tudo que queríamos, não importava o que fosse. Ela fez uma pausa, e meus olhos dispararam para ela. Seus dedos estavam brancos quando ela pôs a caneca sobre a mesa. Você não quer ir para a escola de medicina, não é? Isso me pegou de surpresa. Meu instinto imediato era aliviar suas preocupações. Dizer que sim, porque eu sabia que era isso que ela queria ouvir, mas eu não podia mais fazer isso. Não, confessei com calma, eu não quero. Rosa fechou os olhos por breves instantes e em seguida assentiu. Ok, está tudo bem mesmo? Perguntei, levantando meu outro joelho e passando o braço em volta dos dois. Sei que não é isso que você quer ouvir. Eu sempre fui honesta com você, Mallory, e serei honesta agora. Não é o que eu quero ouvir. A carreira de pesquisa te daria estabilidade, mas é o seu futuro. Ela exalou bruscamente. O mais importante é que você esteja feliz. Cário se sente do mesmo modo, eu meio que duvidava disso. Ela pegou a caneca. Você está mesmo pensando em serviço social? Sementes de empolgação criaram raízes profundas dentro de mim. Sim, isso significa alguma coisa para você. Assenti, faz sentido. Ela levou a caneca aos lábios, com o seu passado. Faz sentido que você sinta paixão? Que queira fazer a diferença, estou orgulhosa que você pense nisso. Não vai ser fácil. A empolgação cresceu depressa, embora Rosa estivesse certa. Seguir uma carreira no serviço social não seria fácil para mim. Eu sabia que trabalharia com casos dolorosamente semelhantes ao meu. Eu sabia que seria um trabalho que levaria comigo para casa no fim do dia, mas seria um trabalho que eu amaria. Nós vamos apoiá-la, Mallory. Só quero que você saiba disso. Seja a escola de medicina, serviço social ou uma carreira como astronauta, vamos apoiá-la. Um pouco do peso foi tirado do meu peito. Obrigada. Rosa ficou em silêncio por um momento. Essa situação com Ryder, eu amo, disparei. Seu olhar tornou-se afiado, mas, depois que eu disse essas palavras em voz alta, eu não queria retirá-las. Eu amo. Não vou parar de vê-lo, querida. Ela se inclinou, colocando a mão no meu joelho dobrado. Eu sei que você acha que está apaixonada, mas vocês dois têm esse passado em que eram apenas você e ele contra o mundo.
Entendo porque você pode pensar que se sente assim, depois de tudo que vocês dividiram, o que ela disse não parecia loucura. Parte de mim poderia até entendê-la. Como você sabe que está realmente apaixonada por alguém? Rosa abriu a boca, mas não falou quando retirou a mão do meu joelho. Como você sabia que estava verdadeiramente apaixonada por Cário? Como alguém sabe de verdade. Balancei a cabeça, não acho que se possa, mas eu sei como me sinto agora. Talvez isso mude. Eu não sei, mas não, endireitei meus ombros, não me diga que não sei o que estou sentindo ou o que sentir. Ela se sentou reta. É forte. Eu sei que é amor. Ele me aceita, sempre me aceitou, mas ele não espera que eu continue a mesma. E quando falho em alguma coisa na frente dele, ele não faz com que eu me sinta mal por isso. Argumentei, tentando colocar em palavras o que estava em meu peito. Ele me faz sentir bem comigo mesma, com ele. Os olhos de Rosa se arregalaram enquanto eu falava. Ok, disse ela depois de um momento. Eu não vou lhe dizer como se sente. Agora que eu começar a falar, não ia parar tão cedo. Eu sei que ele faria qualquer coisa para garantir que eu esteja feliz e segura, e confie em mim. Ele odeia que eu tenha visto o que aconteceu no sábado. Cário não pode culpá-lo por isso. Ele já se culpa, mas não foi culpa dele, e eu odeio, definitivamente, odeio que o que aconteceu com Jaiden tenha, de alguma forma, se voltado contra mim e Ryder. Isso não está certo. Isso está ofuscando o que aconteceu com Jaiden e é errado. As sobrancelhas dela se ergueram. Eu ainda não tinha terminado. Eu sei que vocês não confiam em Ryder e acham que ele não tem futuro. Mas o que vocês não sabem é que ele está tentando. Ele está de verdade, e mesmo que ele decida que não quer ir para a faculdade, isso não diminui a pessoa que ele é. Isso não significa que ele não mereça seu respeito. Ele é brilhante e incrivelmente talentoso. A última coisa de que ele precisa é outra pessoa que não acredita que ele vale a pena. Ela desviou o olhar quando apertou os lábios. Não acho que ele não vale a pena, Mallory. Eu só, não sei o que pensar. Meu coração estava disparado, batendo em staccato. Só quero que vocês tentem de verdade, tentem ver o que vejo nele. Rosa sorriu levemente. Nós só queremos o melhor para você, e às vezes, por querermos isso, erramos, estendendo a mão mais uma vez. Ela a pôs sobre a minha e apertou. Nós podemos tentar, querida. Nós vamos, fechei os olhos, obrigada. Havia um sorriso em sua voz quando voltou a falar. Não sei se você percebe isso ou não, Mallory, mas você não é a mesma menina que trouxemos para casa. Isso é uma coisa boa, sua mão apertou a minha de novo. Isso é muito bom, ela estava certa. Eu não saberia dizer o momento exato que me tornei uma Mallory diferente. Talvez porque não fosse apenas um momento, mas uma combinação de centenas, talvez milhares deles. Não foi só estar frequentando a escola pública ou sentando com Keira no almoço. Não foi a decisão consciente de me desafiar, fazendo aula de oratória. Não foi apenas finalmente me abrir sobre meu passado com Ainsley. Não foi apenas o dia no corredor quando olhei além da maldade nas palavras de Paige e vi a dura verdade por baixo delas. Não foi só o que aconteceu com Jaiden e ver a vida sendo arrebatada. Não foi apenas me reconectar com Ryder, ou me apaixonar por ele, foi tudo. Foi tomar a decisão de fazer coisas que me assustavam. Foi encontrar a coragem de, no terceiro dia de aula, caminhar até a mesa de Keira. Foi a coragem de fazer um discurso na hora do almoço e depois outro, mesmo que eu só tivesse uma pessoa na plateia. Foi falhar na festa de Peter, mas perceber que estava tudo bem. Foi aceitar que meu passado seria sempre parte de mim e dos que estavam perto de mim. Foi descobrir algo pelo qual eu era apaixonada, algo que me fazia feliz. Foi perceber que eu não devia a vida a Cário e Rosa. Que meu amor por eles era suficiente. Que eu não tinha que me tornar uma cópia de sua filha. E conhecer Jaiden tinha me mudado de uma forma que eu sabia que ainda passaria a vida tentando entender. Foi reencontrar Ryder e me permitir me apaixonar por ele. É saber que eu ainda podia ter medo de tudo, mas não deixar que o medo me impedisse de viver. A percepção não aconteceu por conta de algum tipo de epifania de parar a terra. Foi sutil e lenta, uma combinação de 1000 momentos em um só, mas, enquanto eu estava sentada na mesa da cozinha com Rosa, eu sabia que era verdade, eu havia mudado. Keira olhava para seu prato intocado. Eu ainda não consigo acreditar, dizia.
A mesa estava em silêncio, ele simplesmente estava aqui, sabe? Na semana passada, ele entrou neste refeitório e me convidou para sair, enquanto roubava as batatas fritas do meu prato, acrescentou Joe. Então se ofereceu para me levar para sair, ele estava sempre fazendo coisas assim. Keira deu uma risada abafada, isso é uma droga. Não há outra palavra para isso, era verdade. Ouvi dizer que a polícia pegou Braden, ontem à tarde, disse Ana, mantendo a voz baixa. Eu não conhecia Braden direito, mas ele tem o quê? 18 anos? Como é possível matar alguém quando se tem 18 anos? Isso é simplesmente insano. Como é possível ser assassinado aos 15 anos? Murmurou Joe. Keira e as meninas não sabiam que Ryder e eu estávamos lá quando Jaden foi morto. Surpreendentemente, isso não era algo que tinha sido revelado, e não era algo que eu realmente estivesse disposta a compartilhar com ninguém além de Ainsley. Era estranho ver as vidas que Jaden afetara, saber que ele provavelmente nem tinha percebido quanto impactara os colegas. E havia o outro lado, as pessoas que só sabiam que um garoto tinha morrido, mas não se lembravam de seu rosto. Não era como se eles não reconhecessem a perda. Isso só não afetava suas vidas. Aquele dia era apenas uma terça-feira qualquer para eles. Quarta-feira não seria diferente. No sábado, eles não iriam ao enterro de um garoto de 15 anos. Em suas mentes, o para sempre ainda existia, mas nós sabíamos que não. Nós todos acreditamos ter a garantia de que as coisas que amamos vão durar para sempre. Mas o problema do para sempre é que ele realmente não existe. Jaden não tinha acreditado que seus dias estavam contados. Ele tinha feito planos, tinha outros objetivos e provavelmente acreditava que ele teria o para sempre. Ainsley tinha presumido que teria sua visão para sempre. Ela não teria isso, algo que todos nós achamos que é garantido para sempre. Em seguida, havia eu. Eu achava que seria para sempre travada daquele jeito, sempre com medo, sempre precisando de alguém para falar por mim. Aprendi a lidar com meus medos, encontrei minha voz, e percebi que Cairo e Rosa me amariam mesmo que eu não fosse perfeita. O para sempre não era real, eu imaginei que para mim, isso era uma sorte. Mas para os outros eu desejava que fosse real, que eles tivessem o para sempre. Tomando meu lugar nos fundos da aula de oratória naquela tarde, peguei-me olhando a cadeira vazia de Hector. Quando ele voltaria? Eu não podia sequer imaginar o que ele devia estar passando quando Ryder e eu fomos separados, parecia que ele havia morrido. Os meses subsequentes tinham sido solitários e sem fim, mas eu sabia que Ryder ainda estava vivo. Minha própria dor e perdão. A surpresa me atravessou a surpresa me atravessou quando vi Ryder entrar na sala. Eu e ele tínhamos trocado mensagens na noite anterior, e ele dissera que iria à aula, mas eu realmente não achava que ele fosse aparecer, pois sabia que ele queria ficar ao lado de Hector. Ryder ainda não tinha feito a barba e usava a mesma roupa da véspera. O medo que eu sentira, quando o deixei na casa da tia de Hector, ressurgiu. Ryder parecia destruído, oi cumprimentei, quando ele se sentou ao meu lado. O velho caderno caiu na mesa. Você, meu Deus, é uma pergunta idiota, mas você está bem? Ele assentiu lentamente enquanto olhava para mim. Sim, só cansado, mas era mais que isso. Podemos ficar juntos depois da aula? Perguntou quando o sinal tocou, só um pouco? Sim. Claro, respondi, sorrindo, mesmo que não fosse um sorriso real. O temor que senti cresceu durante a aula, e eu mal ouvi o cronograma do próximo discurso que o Sr. Santos dissera. Eu teria que fazer o meu durante o almoço na próxima terça-feira. Ryder faria o seu na quarta. Eu ainda não tinha terminado o meu discurso, mas eu realmente não estava focada nos exemplos que Sr. Santos dava. Estava ocupada demais observando que Ryder não me olhou nos olhos. Não quando se sentou, nem quando ele olhou para mim e nenhuma vez durante a aula. Quando o sinal enfim tocou, pulei na minha cadeira, assustada. Ordenei a mim mesma que relaxasse enquanto arrumava a mochila. Ryder esperou à minha mesa, o olhar fixo na frente da sala. Você está pronta? Perguntou ele. A voz estranhamente monocórdia. Meu estômago revirou quando assenti, e eu só consegui acenar desanimadamente para Keira saindo da sala. Nós não falamos nada até estarmos do lado de fora, caminhando lado a lado sob o céu nublado.
Rosa e Cário não estarão em casa por um tempo, comecei, torcendo os dedos em volta das chaves. Quer ir até lá? Suas sobrancelhas se franziram e... Por um momento, pensei que ele fosse dizer não sim, está bem. Não falamos nada no caminho, e meus nervos estavam em frangalhos quando entramos. Larguei minha mochila nos degraus. Você quer alguma coisa para beber? Ofereci, caminhando em direção à sala de estar. Não, ele me seguiu lentamente, parando junto do armário de louça para olhar as esculturas de sabão. Estou bem. Deixei minhas chaves na ilha. Fui até a geladeira e peguei uma Coca-Cola para mim. Um tremor percorreu meus braços enquanto eu voltava para a sala de estar. Sentei-me no sofá e fiz menção de pegar o controle remoto. Podemos assistir a um filme? Ou, na verdade, quero falar com você. Oh! Eu brinquei com o anel da lata de refrigerante. Ok, ele deu a volta da mesa de centro e se sentou. Se no sofá, na terceira almofada, deixando uma almofada inteira entre nós. Meus dedos se detiveram na lata. Eu não sei como dizer isso, começou ele, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ele balançou a cabeça devagar. Eu realmente gosto de você, Mallory. De verdade? Oh, Deus! Pus o refrigerante na mesa de canto antes que o derrubasse. Eu realmente me importo com você. Eu te amo, Ryder. Ele trincou o queixo. Ontem foi um erro. Meus lábios se abriram em uma inalação afiada. Eu não ouvi direito. Eu não podia ter ouvido direito. Não é que eu não tenha gostado do que fizemos. Eu gostei. Mas isso não pode continuar. Não podemos ficar juntos. Não desse jeito, disse ele no mesmo tom. Sinto muito. Por vários momentos, tudo o que eu pude fazer foi olhar para ele. Tentei processar o que ele dizia, mas o sangue latejando em minha cabeça dificultava as cozias. Eu não entendo. Nós não podemos ficar juntos, repetiu ele, ainda sem olhar para mim. Uma rachadura se abriu em meu peito, e eu precisei tomar ar porque parecia tão real, uma linha de dor aguda. Nós podemos ser amigos, mas é só isso. Eu não quero ser só sua amiga. Explode. Inclinando-me para a frente, você disse que me amava. Ontem mesmo. Minha voz ficou presa enquanto o nó crescia na minha garganta, há pouco mais de 24 horas. Eu não entendo. Ele pôs a mão na testa. Eu te amo. Então por que está dizendo que não quer ficar comigo? Pus a mão no sofá, me segurando, porque parecia que tudo estava girando. Como se o mundo inteiro estivesse tremendo. Isso não faz sentido. Eu simplesmente não posso ficar com você. Acabou. Então, aconteceu a coisa mais estranha. Uma sensação de alívio estranha, quase sufocante, me atingiu. Tinha acabado. Eu poderia simplesmente voltar. Eu parei, tudo parou. Aquela não era mais eu. Eu não desistia e cedia só porque era fácil. Eu não era mais ela. É melhor assim, ratinha. Não me chame de ratinha, dispa. Rei quando a raiva inundou meu corpo, suplantando a dor e varrendo o sofrimento para longe. Eu não sou ratinha. Aquela menina não existe mais. Ryder recuou como se tivesse lhe dado um tapa. Mallory, não. Não olhe para mim como se tivesse magoado você. Eu me levantei do sofá, as mãos cerradas em punhos. Você precisa me dar uma explicação melhor do que apenas porque sim. Você me deve isso. Ele levantou o queixo, os olhos brilhando quando enfim olhou para mim. As sombras debaixo deles estavam mais profundas, mais escuras. Você não entende, não. É claro que não. Ryder olhou para mim por um momento. Você merece alguém melhor que eu. Meu queixo caiu. Você não devia brigar com Rosa e Cário por minha causa. Eles acolheram você, lhe deram um mundo. E eu não vou ficar entre vocês, argumentou ele. E acho que ele continuou falando, mas eu realmente não estava ouvindo. Você merece alguém melhor que eu. Não tinha sido a mesma coisa que Paige dissera. Antes de falar que era o contrário? Tinha, sim. Você está falando sério. Eu o interrompi. Você está falando sério agora? Ele engoliu em seco. Sim, Mallory, estou falando sério. Eu ri, mas não havia nenhum humor no som, então deixe-me ver se entendi. Você está terminando comigo porque é o melhor para mim. Por que você não quer ficar entre mim e minha família? Não havia pausas em minhas palavras agora, por causa do que aconteceu nesse fim de semana. Endireitando-se, ele levantou as mãos. É mais que isso, Mallory. Você e eu não somos iguais.
Nós éramos, mas não mais. Você vai seguir um caminho novo, e eu vou continuar o mesmo. É assim que vai ser. Minhas mãos se abriram. Engraçado. Durante muito tempo parecia que todos ao meu redor estavam avançando, enquanto eu ficava sentada, imóvel e travada, mas esse tempo todo eu realmente estava me movendo, e Ryder, não, você está muito enganado. Sussurrei. Suas sobrancelhas se ergueram. Sério, sim. Sério, suas bochechas coraram. Você sabe o que nós éramos. Lixo, continuou ele, os olhos piscando, era como éramos tratados. Não há como florear essa merda. Nossos pais não nos quiseram. Ou talvez simplesmente tenham morrido em um trágico acidente de carro. Ou não podiam nos sustentar. Quem vai saber? Eu perguntei. Você sabe disso? Nenhuma resposta. Ninguém se importava o bastante para descobrir. E acertar. Beck e o senhor. Henry? Nem vale a pena falar disso. E o orfanato para onde fui depois? Eles tentaram, a equipe. Eles realmente tentaram, mas não podiam ficar de olho em tudo. Quando a senhora Luna apareceu, já não havia mais sentido em nada, fiquei pálida. Uau! Eu não estava esperando tudo isso. Ele não tinha terminado, você saiu de tudo isso. Eu não. O que você tem é real. Eu não tenho isso. Eu só estou fingindo, estremeci. Eu não entendo. A família de Hector é boa. Como você pode dizer que eu saí e você não? Não é a mesma coisa. Sou apenas temporário. Não é nada parecido com o que você tem com Cário e Rosa. Olhando para ele, balancei a cabeça. Isso é a mais completa. Merda. Ele piscou. Você acabou de falar palavrão? Sim. Sim. Eu falei, porque isso é merda. Repete, a família de Hector se importa com você. Eu não conheço a senhora. Luna muito bem, mas bastaram 2 minutos perto dela para eu ver que o considera como um de seus netos. Todos eles se importam com você. Eles não o tratam de forma diferente, ou como se você fosse um fardo. Ryder não disse nada, o tratam. Perguntei, será que eles o tratam como um fardo? O músculo de sua mandíbula latejava. Não, mas nada? Gritei, e ele pulou novamente. Foi provavelmente o mais alto que eu já tinha falado em toda a minha vida, mas, caramba, descrença e frustração me atingiram. Eles amam você, Ryder. Eles precisam de você, Ago. Mais que nunca. Hector acabou de perder seu irmão. A senhora. Luna está enterrando seu neto mais novo, um garoto que uma vez me disse que você era como um segundo irmão para ele. Ontem você disse que queria estar lá para eles, mas como pode fazer isso se você se recusa a reconhecer que eles são sua família e você é a deles? Respirei fundo, mas não adiantou nada, você sabe o que eu lhe disse ontem. É verdade. É a mais pura verdade. Você desistiu de si mesmo antes que eles tivessem uma chance. Mallory, está fazendo isso com a gente. Você está desistindo da gente antes mesmo de começar. E pior ainda, você está me usando como desculpa. Vai fazer o que sempre fez. Me proteger quando não deveria. Isto não é como antes, afirmou ele, calmamente, sim. Sim. Você não tem o menor senso de autopreservação, dei um passo em direção a ele, mas parei. Se eu chegasse mais perto, poderia jogar uma almofada nele. Sempre achei que você tinha assumido o papel do cavaleiro de armadura brilhante, mas eu estava errada. Você é apenas um mártir. Ele me olhava como se eu tivesse pegado uma almofada e batido nele. O que é com você, Ryder? É tão assustadoramente inteligente e extremamente talentoso, mas você. Levantei a mão e apontei para ele. Você não tenta. E no momento em que algo fica difícil, corre. Você desiste. Esse não era o Ryder que conheci quando era criança. Você era um lutador naquela época, mas, no momento em que mais importa, quando se trata da sua vida, você simplesmente desiste. Eu não. Desiste, sim. Lágrimas abriram seu caminho até o fundo da minha garganta enquanto eu olhava para ele. Deus, isso não era justo. Era extremamente injusto. Eu me sentei naquela cozinha ontem e disse a Rosa que amo você. Eu disse a ela para não me dizer como eu me sentia e pedi que lhe desse uma chance. Ela prometeu que o faria. E agora você está aqui me dizendo que o que você tem não é real. Você não pode simplesmente dizer isso sobre seu lar adotivo. E sobre mim, sobre nós.
Você está dizendo que nosso amor nunca foi real. Ryder fez uma careta e fechou os olhos. Minha respiração estava trêmula. Você chegou a preencher os formulários de aptidão que peguei para você. Ele não respondeu. Você preencheu. Não, sussurrou. Meu coração se partiu. O menino que você fica pintando, o do armazém e da galeria. Esse menino é você, não é? Ryder não disse nada. Não é você do passado, sussurrei. Seu belo rosto borrado é quem você é. Ele fechou os olhos. Sabe de uma coisa? Esse tempo todo eu achava que era eu a confusa. Que tinha sido eu que saíra daquela casa maldita danificada e destruída. Achei que fosse eu. Minha voz falhou quando me afastei. Não fui eu. Foi você. Sempre foi você. Seu olhar se ergueu para o meu, e a dor em seus olhos foi como um soco no estômago, porque ele estava fazendo isso com ele mesmo. E Deus, isso doía mais que qualquer outra coisa. Era sobre ele. Não sobre mim, sempre fora sobre ele. Ele pusera aquele peso em seus ombros, encontrava culpa e responsabilidade sempre que podia e abraçava essa bagunça. Não era eu desistindo dele. Era sempre ele desistindo de si mesmo. Foi então que me ocorreu e fiz um grande esforço para engolir o soluço. Você está travado, sussurrei. Ryder enrijeceu, é verdade. Deslizei as mãos nos quadris. Você teve 18 anos para se sentir assim. Nenhuma conversa vai desfazer anos dessa sensação de que você não é nada, de ignorar todos ao redor que diziam que você tinha importância. Os Luna não puderam corrigir isso. Oh, meu Deus, eu não posso consertar isso. Não posso mudar isso. Eu teria tentado. Minha respiração ficou presa novamente. Eu teria tentado, porque eu te amo infinitamente, mas só você pode mudar isso. Não eu, Mallory. Ele se levantou e deu um passo em minha direção. Não, estendi a mão e tentei não reparar como ela tremia. Você tem que ir embora. Ele empalideceu. Por favor. Apenas vá embora. Vá, eu podia sentir meu rosto começar a enrugar. Não há mais nada que eu. Ryder hesitou, e por um segundo, doce e esperançoso, achei que ele fosse me ignorar. Achei que talvez algo que eu disse o tivesse alcançado, desencadeado alguma coisa, e que fosse lutar por nós, por ele, mas não. Ele se virou e caminhou em direção à porta, e em transe eu o segui. Eu queria continuar a segui-lo. Queria gritar para ele. Queria que ele visse o que eu via nele, o que eu sabia que Rosa e Cário veriam se tivessem uma chance. Mas eu não fiz isso porque como eu poderia lutar por ele se ele próprio não lutava por si, então fiz o que eu nunca pensei fazer. Fechei a porta para Ryder.